Bom dia a todos. Então, estamos aqui neste domingo, primeiro domingo de maio, para mais uma live. Então, a todos aqueles que assistirão agora ou em outros momentos, que possamos, então, entrar na sintonia elevada de amor e paz. Então, fechemos os nossos olhos e vamos agradecer por mais esse dia de vida. Agradecer por estarmos aqui encarnados, passando por todas as oportunidades que pedimos de aprendizado, de amor, de fé. Que possamos, a cada dia, aprender um pouco mais, levando à nossa vida o amor, a paz e a tranquilidade. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, bom dia novamente a todos que estão aqui. Essa live, eu pensei num tema que foi o seguinte: o que você leva na sua mochila? Porque muitas vezes a gente começa a reclamar da vida, né? Ai, porque eu tô tão cansado, porque nada dá certo. Mas e aí? O que a gente está levando? A gente se sente bem, tem dores, dorme mal, é ansioso ou depressivo? Ou seja, vive do passado ou vive do futuro? Se a gente responde, a uma dessas perguntas, ou se a gente costuma reclamar muito, o que a gente está levando com a gente? Então, está na hora da gente começar a refletir sobre isso. Hoje de manhã, eu passei no Instagram e eu sigo a Monja Coren, que inclusive eu vou falar dela aqui também hoje. E ela tinha uma frase dela falando sobre a paz ativa. Qual é a paz que você quer? É a paz ativa ou a paz reativa? Então, o importante é o quê? É essa questão da paz ativa. Por quê? Ela depende da gente, não depende do outro. A paz, ela é para ser cultivada diariamente, em todos os nossos atos. Então, é sobre isso. Então, e veio bem a calhar, como nada é por acaso. Foi essa questão que, hoje de manhã, quando eu estava vendo, eu falei, nossa, é uma frase que vai bem ao encontro do que eu vou falar. E aí, como que a gente começa a refletir e começa a fazer as coisas para a gente poder melhorar a nossa vida? Porque todos nós queremos ter uma vida melhor. Todos nós queremos estar sempre felizes, Ou não sempre, mas pelo menos a maioria das vezes, estarmos bem, nos sentindo bem. Mas como que a gente começa a fazer isso? E aí eu trouxe algumas reflexões para a gente fazer. Primeiro, os nossos pensamentos. Aonde estão os nossos pensamentos? A gente pensa em coisas positivas ou sempre no negativo? Então já começa daí. Se eu tenho bons pensamentos, se eu começo a colocar coisas boas na minha vida, eu vou melhorando. Outra coisa, o que eu costumo ler? O que eu leio geralmente? Eu simplesmente leio aquilo que está lá nas redes sociais, No Facebook, no Instagram, ou eu tenho outros tipos de leitura. Então, tudo isso vai nos trazendo as reflexões. Porque é em cima disso, Nós que somos espíritas, temos os livros das codificações. Mas muitas vezes, o que a pessoa fala? Ai, nossa, eu chego em casa tão cansado, eu tenho uma preguiça, ai, mas eu não quero fazer isso. Então, lembra que a vida é feita de escolhas. E as nossas escolhas, elas são a todo momento. Todo o nosso dia, nós fazemos escolha. É uma escolha do horário que eu vou acordar, do horário que eu vou dormir, do que eu vou comer, o que eu vou fazer. Tudo é escolha. E aí não adianta a gente reclamar se a gente não está
fazendo boas escolhas. Essas escolhas dependem da gente. E aí, eu olhei lá no Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, e ele traz um pensamento que eu achei bem interessante. Resolva seu problema. Há muito tempo que você se propõe a reformar sua vida, melhorar seus atos, cessar definitivamente suas fraquezas. Vamos, então, começar a partir deste momento. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. De certo, você não há de resolvê-lo de um dia para o outro, para a noite. Mas comece já. E se cair de novo, não desanime. Saiba recomeçar quantas vezes for preciso. Primeiro, e aí, o que é toda essa questão? É a questão de muitas vezes o que acontece com a gente. A gente não se perdoa por a gente ter feito uma escolha. Então, se eu não me perdoo, eu vou ficar presa àquilo. Né? Então, se eu fico presa a uma situação, o que vai acontecer com a minha vida? Eu posso tentar fazer outras coisas, mas tudo vai me voltar àquilo. Porque eu estou presa lá. Tudo vai me fazer lembrar daquilo. Tudo vai me fazer pensar e entrar naquela sintonia. Então, a primeira coisa é o perdão, né? A gente tem que se perdoar pelo que aconteceu. Eu faço muitas escolhas dependendo daquilo que eu sei. E naquele momento eu sabia até ali. Então eu pude escolher aquilo. Então se perdoe. Vai, deixa que tudo começa. Quando a gente começa a se perdoar, a gente começa a fazer o quê? A tirar esse excesso, né, de peso que tem a nossa mochila. Porque às vezes a gente fica lá com o ombro, com dores nas costas, dores de cabeça. Por quê? Porque tudo isso é reflexo daquilo que a gente tem com a gente. Se eu ainda não me perdoei, se eu estou presa a coisas que aconteceram no passado, eu vou continuar sempre naquilo. E aí, essa questão do perdão é uma coisa importante para a gente entender. Que perdoar não é você esquecer. Você não esquece o que aconteceu, mas você entende o que aconteceu. E aí você também vai fazer outras escolhas. E aí tem pessoas que falam assim, mas eu perdoei a pessoa. Eu sou obrigada a conviver com ela? Não, você não é obrigada. Você, quando você perdoa, você se liberta do sentimento. Gente, e isso é uma coisa muito importante, a gente ver essa questão do sentimento. Por quê? Hoje, nós temos assim tantas pessoas que elas estão tendo problemas de câncer, vários tipos de câncer. E o câncer, ele é resultado do quê? Das mágoas, dos ressentimentos, dos assuntos mal resolvidos, né? Então a gente precisa entender isso. Eu tive um problema desse comigo mesma. Eu tive um problema de tireoide. E eu só entendi o porquê que eu tinha tido problema depois que eu passei aqui no GEPA pelo magnetismo. E aí eu fui me entendendo para eu poder perdoar e poder seguir outro caminho. Mas isso foi assim rápido? Não, foram anos, né? É o estudo que começou e que ele continua, né? Não é um estudo assim que, eu estudo o espiritismo, eu fiz um curso lá de 4 anos e eu, sou assim formada em espiritismo. Não. Por quê? Porque tudo vai movimentando, a nossa vida vai movimentando. E hoje continuo fazendo curso, né? E isso é importante porque a gente vai tendo, conforme a gente vai refletindo, relendo alguns assuntos, nós vamos tendo outros pensamentos, vamos tendo outras atitudes e nos entendendo. Porque tudo que acontece com a gente é reflexo disso, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes.
E o perdão é uma das atitudes que a gente pode ter com a gente. Não é importante a gente perdoar porque a gente está perdoando o outro. Não. É importante a gente perdoar porque a gente está resolvendo um problema nosso. O problema ele não é do outro. Às vezes o outro nem tem a noção dessa questão. Por quê? Porque ele tem outros conhecimentos, ele tocou a vida dele, aconteceu alguma coisa e ele tocou a vida. Mas a gente continua lá, a gente continua remoendo aquilo. E quando a gente vai remoendo, a gente não perdoa. O que acontece com a gente? Problemas, né? Outros problemas podem surgir. Então, eu trouxe aqui hoje também para a gente pensar nessa questão do perdão, que não é uma questão fácil, é uma questão complexa, mas uma questão necessária, que a gente só vai conseguir se a gente realmente estiver querendo fazer. Porque não basta eu falar, um dia eu perdoo, Deus vai perdoar. Não, gente, Deus não vai sair de lá onde ele está, fazendo o que ele está fazendo, para vir aqui viver minha vida. A vida é a minha oportunidade de fazer. Então, eu vou fazer a minha parte, né? E aí eu trouxe aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo intitulado Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E ele traz nesse capítulo várias reflexões sobre o que é perdão, né? E aí eu vou ver aqui para vocês só quais são os subtítulos que eu achei muito interessante esse capítulo. É um capítulo longo, que ele traz várias reflexões. Então tem lá, um primeiro subtítulo, Perdoai para que Deus vos perdoe. O outro, reconciliar-se com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho. Nossa, esse capítulo é muito importante, porque muitas vezes a gente olha e fala que o outro está errando, mas a gente está julgando o outro. Então a gente não está se olhando. E aí vem o capítulo seguinte. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. E depois vem as instruções dos espíritos. E uma das instruções, perdão das ofensas, que é muito interessante. Depois fala sobre a indulgência, né? A gente está sendo indulgente com as pessoas? Como que a gente está tratando as pessoas? A gente está tratando o outro como a gente quer ser tratado? Então tudo isso é importante. É um capítulo que ele tem 8 páginas. É um capítulo que dá para você ler e ir fazendo as suas reflexões. É um início. E esse início ele é importante. Então, por quê? Porque a gente vê assim, né? Fala de perdão. Perdão ele é muito falado. A gente deve perdoar. Mas qual que é o caminho, né? Então, uma coisa que a gente vê muito é a questão da prática do Evangelho. A gente está praticando? Como que a gente faz a questão da prática do Evangelho? Jesus trouxe para a gente, né? Que a gente deve fazer o bem sem olhar a quem. Mas é isso que a gente faz? A gente está nessa paz conosco? E essa paz, como eu disse no início lá, uma paz ativa. É uma paz que eu procuro estar em paz. Eu reflito sobre aquilo que eu faço, sobre tudo aquilo que está acontecendo e vou me desprendendo do que não é meu. Vou me desprendendo das situações que eu não posso resolver. E vou ficando o quê? Se eu não posso resolver, eu também vou fazer igual o outro, né? Lavar minhas mãos? Não. Eu não posso resolver. Mas eu posso fazer o quê? Ter bons pensamentos, mandar boas vibrações para aquela pessoa, para que ela possa conseguir resolver tal situação. Isso eu vou tirar a reclamação, porque eu não vou ficar reclamando do outro, porque o outro não fez.
Eu não vou ficar preso a essas questões. Então é isso que a gente vai fazendo. É eu respirando e trazendo a paz para mim. E é uma paz diária, em todos os momentos, aquela questão do vigiai e orai. Qual é a sintonia que eu estou? E aí a gente fala assim, né? Uma das reflexões que eu trouxe aqui muitas vezes a gente fala assim, fulano não merece que eu o ajude. Não merece por quê? É aquela coisa, a gente está julgando, condenando e já dando a sentença da pessoa. Ela não merece. Mas a gente sabe o que realmente essa pessoa está passando? Muitas vezes não. A gente sabe quais são os ensinamentos que ela teve, aquilo que ela planejou passar, porque muitas vezes a gente está, né, junto para a gente agregar, trazer coisas para essa pessoa. E é isso que a gente está fazendo? Não. Então, o que eu posso fazer? Eu, que me digo espírita, que me digo seguidora de todos os ensinamentos de Jesus, que levo em consideração, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. O que eu estou fazendo quando eu julgo alguém, né? Então a gente precisa verificar isso. Eu faço o Evangelho no lar? Como que eu faço isso? Então vamos refletir, vamos verificar. Porque a gente que trabalha aqui na casa, no magnetismo e também na assistência dos passes, muitas vezes a pessoa chega aqui e a pessoa fala assim, ai, eu quero um passe forte, que resolva a minha vida. Quero que tudo resolva a minha vida. Se eu estou com uma dor, eu quero que essa dor cesse na hora. Se eu estou passando por um problema lá na minha casa, eu quero que esse problema seja resolvido. Eu quero sair daqui, ó, leve, ótima. Legal. E a sua parte? E o que você faz para isso? Para continuar a isso? Ou você acha que você vindo numa casa espírita, uma vez por semana, é o suficiente? E no seu dia a dia? Você acabou de sair da casa espírita, na primeira esquina, você já entra num atrito, né, no trânsito, ou com alguém que cruzou o seu caminho, com alguém que pisou no seu pé. E aí? Você está praticando isso no seu dia a dia? Como que você está fazendo? Então isso é muito importante. Aí eu trouxe uma outra questão da monja, né, que eu falei dela. Se essa situação que aconteceu ali fora comigo, do trânsito ou de alguém na minha vida, ela nos traz raiva, cabe a cada um de nós verificar o porquê que isso acontece. O que essa raiva faz comigo? Então, uma situação, ela vai me fazer refletir. Alguém fez alguma coisa que eu não gostei? Tá. Será que eu vou responder, né? Como diziam antigamente, não leve desaforo para casa. Eu respondo na lata, na hora. Eu já respondo, já digo também meia dúzia de coisas ruins ali. E aí? Eu vou ficar bem com isso? Olha lá, eu acabei de vir de um centro espírita, de um trabalho. Aconteceu um problema e qual foi a minha ação? Qual foi a minha atitude? Se eu fico fazendo isso, como que vai acontecer? Então é isso tudo que a gente precisa analisar, né? Se está acontecendo isso na minha vida, como que eu posso resolver isso para eu estar na paz ativa, que é a paz que eu vou trazer para a minha vida? A raiva já está ali, mas eu vou transmutar, transformar essa raiva. E como que eu faço isso? E a monja, ela fala justamente disso. Primeiro,
respira. Não responda imediatamente. Comece depois a analisar o que aquela situação mexeu com você. Por que mexeu com você? Muitas vezes é porque nós temos aquele sentimento. Esse sentimento de raiva, ele está em nós. Todos nós temos todos os sentimentos. Nós não somos só amor, né? Queremos que um dia sejamos só amor. Mas hoje nós estamos aqui passando, né, por todas essas questões da pandemia. Então nós não somos só amor. Nós estamos em aprendizado. E o aprendizado é isso. Eu vou refletir. Poxa, aquela situação não me faz bem. Eu não vou responder. Eu não vou responder, mas aí eu vou ficar também com aquela coisa engasgada? Não. Eu vou sair de perto. Eu vou respirar, vou tomar uma água e vou começar a refletir o porquê que aquilo não me fez bem. Qual é a questão daquela situação que cabe a mim resolver? Porque, como eu disse, tem coisas que cabem a gente, não é tudo. Tem coisas que cabem ao outro. E muitas vezes a pessoa não está preparada também para termos essa conversa com ela. Para conversarmos e termos uma conversa que seja uma conversa produtiva. Não uma troca de ofensas, né? Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Quando eu vou conversar com outro para tentar solucionar uma questão, tem que ser uma conversa produtiva. Não que eu vou ter a minha opinião e não saio, e que o outro vai ter a opinião dele e não sai, e a gente vai entrar em atrito. Não. A gente vai conversar, se entender, dialogar, ver os vários pontos de vista. Como eu disse, até foi na live passada, às vezes a gente precisa se colocar olhando de fora a situação. Então, muitas vezes aconteceu um problema. Quando eu vou dar essa volta e não respondo imediatamente, eu vou refletir, nossa, aquilo mexe comigo por quê? Deixa eu olhar a situação de fora. Ah, eu disse tal coisa, a pessoa respondeu tal. Nossa, será que aquilo que eu disse foi uma coisa dita no momento certo? Porque às vezes é isso também. Eu não disse a coisa no momento certo. Não era o momento oportuno, né? A gente está no momento que muitas vezes as pessoas não estão bem. E a gente precisa começar a entender isso. Porque nós também temos os momentos que a gente não está bem. Então, o que é o melhor a se fazer nesses momentos? É a gente ter essas reflexões. Falar, poxa, não agi legal. Aquilo que eu disse naquele momento, eu poderia não ter dito. Olha o que eu teria evitado. Então, a gente também tem... isso é uma das reflexões que, nesse capítulo aqui, né, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, traz pra gente. Porque ele fala justamente disso. Às vezes, nós somos o causador do problema. Só que a gente não está tendo essa consciência. E por quê? Porque a gente não parou para entender e analisar como que aquilo começou, né? Aí a gente vai começar a ver isso. Uma outra coisa que pode nos ajudar é a questão hoje, que está muito até em voga, a meditação. Quando a gente faz a meditação, ela vai nos trazendo esse momento de paz, de autoconhecimento, né? Que é o conhece-te a ti mesmo de Sócrates, que ele é o mais importante para a gente. Porque se eu me conheço, se eu consigo em me entender, como disse a monja, né? Eu começo ali a começar a refletir o porquê que aquilo fez mal para mim. O porquê que aquilo trouxe à tona esse sentimento de raiva, esse sentimento que eu, né, no meu dia a dia eu falo, não, eu não tenho raiva. A gente, às vezes, a gente realmente, né,
Se a gente consegue se entender, a gente vai não tendo raiva. Mas por que determinadas situações ainda me trazem a raiva? Então, por isso que é importante o conhece-te a ti mesmo. A gente vai começar a analisar tudo aquilo, toda a situação e vai tirando essas questões. E aí uma outra pergunta. Fazemos o evangelho no lar? Porque o que acontece? Tem pessoas que vêm, né, aqui no centro e aquilo lá, né? Ela quer o milagre, o passe forte, aquele que vai resolver a vida dela. Ela vai chegar em casa e vai fazer o quê? Vai brigar com o marido, brigar com a mulher, brigar com o filho, já vai entrar no atrito com o vizinho. Olha que legal. Isso é legal? Não, não é. Então, o que ela pode fazer para melhorar essa egrégora, né? Esse ambiente onde a gente vive? A gente faz o quê? O evangelho no lar. Aí muitas pessoas falam, mas o evangelho no lar eu vou ter que sentar com as pessoas da minha casa. Olha, muitas dificuldades às vezes que as pessoas têm em conversar com aqueles que estão ali com ela, no dia a dia. E hoje, mais do que nunca na pandemia, as pessoas estão muito mais em casa, muito mais com os seus, né, que você mora junto. E aí é uma reflexão. E o evangelho, ele vai ser esse momento de você parar em família, né, conversar, preparar o ambiente, fazer uma prece, trazer uma melhora dessa sintonia da sua casa. Porque o que adianta você reclamar que só tem brigas na sua casa se você não está fazendo nada para modificar isso? Aí a pessoa fala, mas sabe o que é? Eu queria aquele remedinho milagroso. Que eu ia lá, né, na farmácia, comprava, tomava. Então, aí a pessoa reclama do quê? Eu estou depressivo. Ou eu estou ansioso. Eu vou procurar um médico, porque o médico vai me dar a solução. Não, gente, o médico não vai te dar a solução. O médico vai te dar, e é claro, para algumas pessoas, dependendo do grau que ela estiver, ela vai ter que entrar também com o medicamento. Mas, se eu, no início dessa situação, eu já conheço a mim mesma e já começo a refletir que eu estou indo por esse caminho, o que eu posso fazer? Eu começo a ir para a meditação, o evangelho no lar, eu posso fazer uma acupuntura, né, uma massagem, cuidar de mim, cuidar dos meus pensamentos, cuidar da minha família, cuidar da egrégora do ambiente onde eu vivo. Não levar para lá discussões. Tem tantas discussões que começam por nada, aí de repente a pessoa olha e fala assim, nossa, por que eu comecei a discutir mesmo? Por uma situação que às vezes aconteceu há 5 anos atrás. E aí você lembra daquilo e você começa a discutir. Então, né? Como eu costumo dizer, a vida é feita de escolhas. E as nossas escolhas estão aí no nosso dia a dia. Né? O Mário Sérgio Cortella fala dessa questão e fala também do viver da trabalho. Viver da trabalho não é uma questão assim que eu simplesmente falo, olha que legal, Deus vai resolver minha vida por mim. Gente, Deus não vai resolver minha vida por mim. Eu estou aqui encarnada. Hoje eu sou a Andréia, estou aqui. Estou passando por todas as questões que eu estou passando. Tenho minha formação, meus estudos, meu trabalho material, tudo isso é importante. Mas é importante também eu ter a consciência daquilo que eu devo fazer. Porque eu só achar que o outro vai resolver por mim, porque o outro me magoou.
Não, o outro me magoou porque eu me deixei magoar. Se eu começar a verificar aquilo, olha, nossa, aquilo que aquela pessoa falou não me fez bem. Por que não me fez bem? Ah, porque aquilo me levou a tal sentimento, a tal coisa que eu achei que eu já tinha solucionado, mas eu não solucionei. Então, como é que eu posso resolver isso? Eu vou procurar. Eu vou procurar coisas que me façam bem, né? Nós temos, como eu disse, os livros da codificação. Hoje de manhã eu vi no Instagram uma publicação que tinha uma foto, né? Eu acho que muita gente já assistiu o filme Nosso Lar. E ele falava justamente disso, de quando as pessoas partem, né, da vida terrena para o plano espiritual, e as pessoas chegam lá e começam a entender que não é só a matéria. Nós vamos esperar para chegar no plano espiritual e não entender que não é só matéria? Ou a gente vai começar a fazer isso agora, né? Como disse lá a monja, fazer hoje, né? A monja não, o pastorino, começar hoje. É começar hoje. Não vou deixar para amanhã, porque amanhã é segunda-feira. Gente, a semana começa no domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Então vamos começar hoje. Se você está, neste momento, assistindo essa live, é porque você já está, né, a fim de modificar alguma coisa na sua vida. Você já está procurando essa modificação. E se você está procurando, para que deixar para amanhã? Comece agora. Hoje, ao invés de assistir um programa de TV que você sempre assistiu, comece a fazer uma leitura. Ah, mas esses livros da codificação são difíceis. Então comece por outros. Tem os Minutos de Sabedoria, do Pastorino, que são textos curtos. E detalhe, está na internet em PDF. Você tem como baixar ele no seu celular ou no notebook, no computador, e ir lendo diariamente. E não precisa ler tudo de uma vez. Você pode ir lá, pegar uma mensagem, ler aquela mensagem e refletir sobre, né? Tem também outros livros, tipo esse aqui que eu toda vez gosto muito dele, que é o Nós, que é do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? Que também são textos curtos. E aí a pessoa às vezes fala dessa questão dos livros da codificação, às vezes serem difíceis. Ah, eu vou fazer o Evangelho no Lar, mas esses livros são difíceis. Comece com esses livros mais fáceis. Tem um livro que eu gosto muito chamado Jesus no Lar. Esse livro, Jesus no Lar, ele é muito interessante porque ele traz pequenas histórias. E essas histórias a gente se reconhece nelas. A gente se reconhece, a gente vê que são muitas coisas que estão ali e que passaram há tanto tempo e que hoje estão no nosso dia a dia. Por quê? Porque se a gente verificar, as questões familiares, elas não modificaram muito. Todo mundo tem as questões familiares. Todo mundo tem problemas na família, ou tem um problema de emprego, né? Alguns problemas todo mundo tem. Mas como que nós podemos solucionar esses problemas? É aí o diferencial. Se eu sou espírita, eu não vou solucionar isso a ferro e fogo. Eu vou tentar entender o porquê que está acontecendo aquilo para tomar uma atitude. Isso é o que se espera da gente. Porque nós esperamos sempre que o outro nos perdoe, que o outro melhore a atitude dele com a gente. Mas lembra, não é do outro que parte, é da gente que isso vai partir, né? Se a gente quer uma mudança duradoura, a gente vai ter que fazer a nossa parte, né? A casa espírita, o magnetismo, as palestras,
Tudo isso são ferramentas para nos auxiliar. Porque a nossa vida, quem vai viver somos nós. Não adianta eu falar para o outro que ele deve fazer tal coisa ou tal coisa. Então, comece com você. Seja o exemplo para aquele que está ali com você. Porque muitas vezes isso também é uma das coisas que acontecem, né? A gente quer que o outro melhore, mas a gente quer continuar igual. E aí? Qual é o exemplo que eu dou? Eu falo que o outro não deve, né, de repente, responder ou fazer um xingamento. Agora, se eu faço, esse é o exemplo que eu estou dando? E isso a gente vê com as crianças, né? Às vezes a mãe fala assim, você não pode falar palavrão. Aí a criança pega e tá lá em casa. Aí tem uma briga. A mãe brigou com o pai. E os dois se xingaram. Aí a criança em algum momento vai e repete aquilo. Aí a mãe fala, nossa, onde você ouviu isso? A criança vai falar, eu ouvi quando você e o pai estavam brigando. E aí? Qual é a questão? Seja o exemplo que você quer. Se você quer que isso esteja na sua vida, tem que começar por você. Não adianta você querer exigir do outro. Exija de você. Mas é um exigir também, como disse lá o pastorino, que não é uma coisa assim que você muda do dia para a noite. É uma coisa gradual. Então comece aos poucos. Eu vou começar com 3 coisas. Eu vou eleger 3 coisas para eu começar. Então eu vou começar a fazer o evangelho no lar, vou começar a me vigiar na questão daquilo que eu falo e vou começar a não entrar em atrito. 3 coisas já que eu elegi. E aí aos poucos eu vou começar. Então eu começo. Aí no final do dia, antes de dormir, eu vou fazer a minha prece, né? Eu vou fazer minha meditação. Aí eu vou lá e vejo, nossa, hoje, então a gente fez o Evangelho no Lar essa semana, que legal, fizemos o Evangelho no Lar. A questão da briga, né? Ou de falar do outro. Olha, isso eu ainda não consegui. Isso ainda é uma coisa que me pega. Então, vou tentar de novo, né? Eu me perdoo, me entendo, porque eu ainda não tenho esse discernimento para resolver tudo e vou continuar. Aí eu vejo outra coisa. Eu melhorei com aquelas pessoas. Porque às vezes é isso. Basta uma palavra boa nossa para a gente começar a entender o outro. Porque às vezes a pessoa, ela vem num processo que ela está tão perdida e com tantos problemas dela, que ela chega e a primeira coisa que alguém fala para ela, ela já responde. E aí se você chegar e falar, eu te entendo, tá acontecendo alguma coisa? Né? Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar neste momento? Às vezes só de você falar isso, a pessoa já olha para você e fala, nossa, ele está se preocupando comigo, olha que legal. Né? Nem tudo está perdido, porque às vezes a pessoa acha que tudo está perdido. Por isso que ela entra num processo de depressão, porque ela acha que tudo está perdido e que ela não vai conseguir resolver a situação. E às vezes ela precisa só o quê? Dessa sua palavra, para que você possa ouvi-la. E aí, de repente, você fazer uma colocação para ela, olha, tenta fazer uma leitura, tenta modificar um pouquinho aquilo que você está. A semana passada, nós assistimos um documentário em casa chamado Pausa. Ele está no YouTube. Ele é bem interessante, porque ele fala justamente dessas questões. As pausas que nós
podemos dar na nossa vida para nos entender. Não é só aquela questão, né, de pessoas que falam, vou tirar ano sabático. Não é só isso. Às vezes é no seu dia a dia mesmo. Você ter ali aquele 5, 10 minutos onde você pausa tudo, respira, entra na sintonia para você ter, de repente, uma resposta de uma coisa que você está passando. Porque é assim que vem as soluções dos nossos problemas. Às vezes é uma intuição. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, sabe o que aconteceu? Os meus mentores me abandonaram, não estão comigo. Não, gente, os mentores estão aí. A espiritualidade está aí, vibrando por nós, mandando tudo aquilo só que a gente necessita, as boas vibrações, a luz. Mas quem é que tem que estar na sintonia deles? Não é ele? Eles estão na sintonia do amor. E nós estamos em qual sintonia? Se nós estamos na sintonia da raiva, né, do orgulho, da briga, da preguiça, de não querer fazer, nós estamos atingindo aquilo que a gente precisa? Não. E aí? Então aí a gente começa a entender que depende da gente, né? Não depende do outro. E aí eu já coloquei para vocês que a gente pode começar pelo evangelho, pelas leituras, alguns vídeos, igual eu falei desse documentário. E a gente também tem, hoje, no YouTube, diversas palestras. Tem uma palestra que inclusive fala sobre perdão, que chama A Necessidade do Perdão. É da Amarilis de Oliveira. E essa palestra está disponível no YouTube. É uma palestra, assim, que para mim, ela me abriu para outros pensamentos que eu não tinha tido até então. Então é muito interessante a gente começar a colocar isso. Ou eu só vou ficar, né, naqueles programas de TV que eu tô acostumada, o domingo todo lá, deitada no sofá, com o obsessor do controle remoto na mão, e sempre no mesmo canal, nem mudando de canal. Ligo a TV e deixo lá. E aí eu vejo aquela coisa que não me faz bem e continuo. E aí? É isso que eu quero? Gente, as escolhas são nossas, são diárias. Hoje é domingo. Domingo é um dia muito importante. Domingo é esse dia, né, que a gente pode começar a fazer essas reflexões. Na minha casa, a gente faz o evangelho no domingo à noite, que é já para a gente começar bem a semana, né? Então a gente pode trazer, assistir um bom documentário ou uma palestra legal, né? Tem várias, tem palestra da deusa Samu, tem várias, de tudo que você quiser. Jacó Melo, tem palestras do Haroldo Dutra. Então, depende do que você quer. Tem o canal do Gepa Pescadores, que também é no YouTube. Então, vai lá. As palestras estão lá disponíveis. Então, é aquilo que você pode fazer. Faça por você. Outra coisa, na minha casa, teve uma época que, quando começavam algumas discussões, eu colocava música. E eu adoro músicas. Só que não é qualquer música, né? Se eu tô numa questão de que eu quero apaziguar o ambiente, não adianta eu colocar uma música que traga mais barulho. Então eu posso colocar músicas do Carlinhos Conceição, né? Que tem músicas maravilhosas. Eu adoro as músicas dele. E aí você pode refletir na letra da música. Você vai entender tudo aquilo. Você pode colocar uma música do grupo Arte Nascente. Tem uma música que inclusive a gente cantava no coral deles, que é aquela Cativar, né? Cativar é amar e também carregar um pouquinho da dor do outro. Então é isso. Então é uma música que ela nos faz levar, né,
tranquilidade. Então a gente vai refletindo nisso. A gente também tem o Alan Vilches, uma música que eu adoro, que é Ama, que ele canta, e tem muitas outras, né? E a gente tem também as rádios. Tem uma rádio na web que chama Rádio Espírita do Bem. É do mesmo, D-U, bem, tudo junto. Que é uma rádio que só fala também dessas questões espíritas, tem música, tem palavras, então é bem interessante. Tem a Boa Nova, tem a TV Mundo Maior, e quando você quer rir, né, porque rir também é muito bom, então a gente também tem esses momentos que a gente quer rir. A gente tem os Amigos da Luz, que trazem lá várias colocações, e eles têm também, além dessas esquetes que eles trazem com humorismo no espiritismo, que é humorismo para a gente também pensar qual é o nosso papel. Eles também têm lives, né? Eu já assisti algumas lives deles agora, nessa época, eu só não sei o dia exatamente, mas eles têm live também lá no YouTube e é muito interessante. Eu já assisti e ele fala, é muito legal. Então, as opções a gente tem e elas estão aí, ó, um leque de opções aberto pra gente. Agora, o que a gente vai preferir? Trocar a nossa sintonia, nos melhorar, ou a gente vai querer continuar naquilo que a gente sempre teve, né? No rancor, ficar doente. Se a gente sabe que isso vai trazer doença pra gente, por que a gente vai continuar nisso? Ó, a minha assistente aqui para assuntos aleatórios já me falou que é de terça-feira a live do Amigos do Bem. Amigos do Bem não, Amigos da Luz. Então, de terça-feira à noite, tá lá no YouTube. Vocês podem seguir o canal deles também. E sigam o canal do Gepa Pescadores. Todas essas lives estão disponibilizadas lá. E agora elas estão sendo disponibilizadas no próprio dia. Então, vocês já podem ir lá assistir. Assiste de vez em quando, vê lá os assuntos. Não são todas que estão com a descrição do assunto, mas aí você vai vendo. Tem várias questões e a gente pode ver. Então aí, as opções estão aí, são muitas. Ou a gente vai preferir continuar só reclamando, só, né, sendo aquele lá que fica, ó céus, ó vida, ó azar, tudo dá errado pra mim. Então, a escolha é nossa. Vamos escolher, vamos optar por a nossa vida ser melhor dia a dia e ser melhor hoje, para que quando a gente chegue no plano espiritual, a gente possa estar melhor e a gente possa ajudar cada vez mais, né? Para a gente encerrar, né? Eu gosto muito dessa frase, que é da Joana de Ângeles, que é: pare de reclamar, não reaja, haja. Vamos começar por aí, não reagindo, agindo, tendo um ótimo domingo, uma ótima semana. Mas antes da nossa prece final, alguns lembretes, que nós estamos com o Café Fraterno de terça e quinta-feira, então as pessoas podem trazer as doações de terça e quinta pela manhã aqui na sede nova do Gepa. E ontem começou o Marmitex. Então quem puder também no sábado, voltou o Marmitex, as entregas, o fazer. Então precisamos de todos os tipos de doação. Seja de arroz, feijão, macarrão, legumes, carne, ovo, salsicha, frango, tudo que a pessoa puder doar. Então, de terça, quinta e sábado, sempre tem gente aqui pela manhã. Quiser fazer doações, o bazar também vai retomar aos poucos. Então, vamos começar a fazer, né? A fazer a caridade também. Lembrando que longe da caridade não há salvação. Então, vamos fazer a nossa parte. Se nós temos um pouquinho, nós podemos
compartilhar com o outro. E quando nós compartilhamos, né? Porque Jesus, ele não só partia o pão, Jesus, ele compartilhava. Ele se sentava à mesa e ele dividia aquilo que ele tinha com os outros. Esse é o compartilhar. Quando você compartilha, não falta. Quando você compartilha, todos têm um pouco. E é isso que nós precisamos. Cada vez mais entender que nós vivemos num país que tem muitas desigualdades e que nós podemos fazer um pouquinho para nos auxiliarmos. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos, respirar devagar, entrar na sintonia do amor, da luz, da tranquilidade, tendo a consciência de que tudo está aqui, a espiritualidade amiga, a trazer para nós todas essas luzes de amor, de harmonia, de paz. Então, que neste momento nós possamos respirar, entrar nessa sintonia e levando ao nosso coração, ir levando ao nosso corpo físico toda essa paz, essa tranquilidade, levando a cura, levando o fortalecimento dos nossos órgãos, levando também ao fortalecimento das nossas atitudes, lembrando das questões morais. Nós precisamos entender que o amor será a força a nos guiar sempre. E o amor, ele é envolvido por todas essas questões morais, de como eu me trato, de como eu trato o outro, em todos os momentos, no amor e na paz. Que essa sintonia de luz e de amor possa ser neste momento levada aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, a todas aquelas pessoas que estão passando por problemas, que estão em hospitais ou que estão em situações de rua. Que cada um neste momento possa ser envolvido por este amor e por essa luz. Que essa luz possa continuar brilhando dentro de nós. Que nós sejamos essa luz, essa semana, para cada um daqueles nossos irmãos que encontrarmos. Ao encontrarmos um irmão, que possamos dar-lhe bom dia, que possamos sorrir com os olhos, tendo este olhar de amor e compaixão. Que a luz e o amor, então, esteja em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.